atrás também conheci alguém que montou uma fábrica de Lamborghinis em São Paulo. A empresa Lamborghini teve que ameaçá-lo um processo para que ele parasse com um processo de construção de réplica de Lamborghini. O que era aquilo? Uma Lamborghini falsa. Há pessoas que já compraram joias e passa o tempo e descobre que não era uma joia. No tempo que se tinha acesso, com todas as restrições brasileiras à importação, se tinha acesso somente a algumas coisas no Paraguai. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem teve a experiência de ir no Paraguai comprar um tape, o que fosse, voltar para casa e descobrir que era falso. Você pode andar nas ruas de Manaus e comprar perfume na rua. Falso. E assim como a gente pode encontrar tantas coisas falsas por aí, nós também vamos encontrar, conforme as Escrituras descrevem, evangelho falso. Cristos falsos. Cristãos falsos. E nos nossos dias nós podemos encontrar até um partido político que se diga, até tenha no seu nome a ideia de cristão, mas que não significa necessariamente que aquilo é cristão. Eu já passei em frente e vi um centro espírita chamado de cristão. E podemos encontrar atleta de Cristo, psicólogo cristão, ações humanitárias cristãs, e inclusive pessoas com uma conduta moral que parece com uma conduta de cristão, mas que não são cristãos. Supõe-se que sejam, mas que não são cristãos. A questão é, quem é que define o que é que define ser cristão? Após décadas e décadas de corrupção política, se você é um pouco mais velho, você sabe que isso é parte da nossa realidade. Se você lê história, você sabe que vai muito mais longe. A igreja tem se levantado e procurado maneiras alternativas de fazer uma correção na sociedade. De certa forma, eu diria, são vários os pastores que abandonaram a pregação da verdade da palavra de Deus e estão em troca atuando como ativistas políticos, defendendo bandeiras que supostamente estão nas Escrituras. Nós vamos encontrar pessoas que estão defendendo valores judaico-cristãos para toda a sociedade que não é cristã. Nós vamos ver pessoas defendendo uma moralidade em certos ambientes que não são cristãos. E isso começa a passar pelos nossos púlpitos de uma maneira que estão esperando que a sociedade ou o ímpio passe por uma transformação e se torne uma sociedade santa e justa. Alguns pastores da atualidade dizem objetivamente que nós não somos corrompidos pelo pecado. Que Cristo não morreu para nos salvar dos nossos pecados e da nossa culpa. Se existe uma salvação, é que nós sejamos mais relevantes na sociedade e que a gente possa aperfeiçoar a sociedade. Alguns vão dizer que nós somos deuses. Alguns vão dizer, se Deus nos amou tanto, é porque a gente vale muito. E as Escrituras nos descrevem como perversos, como os ímpios, como pecadores, e o que nos valoriza é exatamente o amor de Deus por nós. O fato é que, se eu quisesse, eu poderia citar uma série de nomes de pregadores da nossa atualidade que abandonaram o verdadeiro Evangelho e têm se engajado de uma maneira bastante devotada
a causa moral, social e por aí vão. Moller disse o seguinte: se a fé no Evangelho pode ser reduzida a uma melhora na conduta, este é um falso evangelho sobre o qual cai a maldição. É Paulo quem diz em Gálatas capítulo 1, versículo 9, se alguém prega um evangelho diferente do que eu estou pregando para vocês, seja maldito. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui abordado por alguém questionando como é que eu posso ainda estar pregando as coisas que estão nas Escrituras. Não é à toa que em tempos recentes nós ouvimos alguém falar que nós precisamos, não é reinterpretar as Escrituras, nós precisamos reescrever as Escrituras. E que as informações acerca de Jesus não são bem assim. A minha pergunta é, se não são de acordo com o Evangelho, quem é que tem autoridade para falar como foi a vida de Jesus? Se nós não somos efetivamente pecadores, por que Deus enviaria o seu Filho para nos salvar morrendo naquela cruz? A mensagem cristã é uma mensagem que parte do pressuposto de que nós estamos à parte do plano de Deus, debaixo da ira de Deus. Se toda pregação e toda mensagem que é tão enfatizada hoje é no amor de Deus e que Deus não tem ira e indignação e nem pena para ninguém, para que ser salvo? Quando lemos o livro de Romanos, nos primeiros capítulos, ele diz, os moralistas também estão condenados. O Senhor Jesus Cristo foi claro em dizer, eu vim chamar pecadores. O profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça são comparadas a trapos de imundície. E a experiência de conversão pelo Evangelho gera uma transformação que acontece de dentro para fora. Mas, de alguma maneira, a mensagem hoje é, nós podemos transformar alguém, de fora para dentro. E assim, há aqueles que se acumulam, se somam no ministério, no trabalho de levar as pessoas a uma experiência que transforma a sua vida para aquilo que é a ética ou a moralidade judaico-cristã. Isso não vai ajudar-nos diante de Deus e está absolutamente contrário às Escrituras. O que é que nós estamos ensinando? O que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos absorvendo? Porque, meus irmãos, se nós abraçamos um evangelho falso, entenda, você também é um crente falso.